Bom, nós estamos na lição então 76. A visão de Josué, o sumo sacerdote, é o primeiro título. Na verdade é o título que nós vamos estudar hoje, né? É uma das visões dele, a quarta visão que ele teve. Vamos lá, pode passar aí. O texto nosso se encontra em Zacarias 3, do 1 até o 10. Opa, tá rachado. Também eu vou ler o versículo 1. Que os irmãos continuem a leitura aí, por favor. Deus diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Amém. Então, esse texto aí, ele fala sobre o Josué como sumo sacerdote, e a visão que ele deu aqui, ela ajudou a Josué a confirmar o sacerdócio dele, porque ele estava entrando como sumo sacerdote e muitas pessoas não aceitavam o sacerdócio dele. Foi até o que mostrou na visão aqui, e mostra também uma confirmação da autoridade que Deus deu a ele. Então pode passar aí o primeiro versículo. É um versículo bem intrigante, né? Do versículo 1 ao 3 nós temos aqui alguns textos de referência. Cada um vai abrindo um aí. O primeiro abre em Zacarias 1:8. O próximo vai abrir em Apocalipse 12:10. O outro vai abrir em Isaías 64:6 e Isaías 4:6. Vai, cada um vai abrir um versículo aí, por favor. 4 pessoas. Aqui na frente Zacarias e Apocalipse. E alguém do fundo vai abrir em Isaías num capítulo e o outro vai abrir em outro. Tá, ó, vamos lá. A visão, versículo 1 até o 3, vou estar lendo aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Tá, primeira coisa, esse anjo do Senhor aqui é uma tipificação de Cristo. Não é apenas um anjo, mas é o próprio Jesus que estava com ele, como nós vemos lá em Zacarias 1:8. Quem achou Zacarias 1:8 aí? Achou? Pode ler, Zacarias 1:8. Você tem Apocalipse? Quem achou Zacarias? É no mesmo livro que nós estamos estudando. Alguém achou? Pode ler. Então, esse homem que estava sobre o cavalo vermelho é também uma pré-encarnação, uma tipificação de Cristo na visão de Zacarias. E aqui também, novamente, esse anjo do Senhor que ele fala aqui é Cristo, tá? E Josué estava à mão direita dele para se lhe opor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então, juntamente com o sumo sacerdote Josué, Jesus ao lado dele e o diabo bem próximo para poder opor aquilo que ele tinha que fazer. Muitas vezes, quando Deus quer levantar uma pessoa e vai ser alguém que vai mudar o curso da história, vai ser alguém que vai tirar o povo de Deus daquele lugar ruim e colocar no lugar certo, o diabo com certeza vai ir contra, né? E aí ele começa a jogar o que? As setas, né? Mostrando as acusações sobre o homem, né? Então o diabo muitas vezes acusa a pessoa, mas você no seu passado, você era assim, você fazia isso, você fazia aquilo, né? O próprio Isaías, quando Deus quer chamar ele para poder ser profeta, quer chamar ele para poder enviar as boas novas ao mundo, ele mesmo fala, né? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Ele mesmo sente aquele peso no coração, que é o próprio inimigo que coloca na vida da pessoa falar, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de levar um evangelho, uma palavra santa, ou um cargo santo desses, porque eu sou imperfeito, né? E o diabo estava lá justamente para fazer isso, para opor ao sumo sacerdócio de Josué, né?
Alguém abre lá em Apocalipse 12, 10, quem está aí pode ler. Olha só, então, chegou o tempo de Cristo dominar, né, a era do milênio, em que ele vai pôr abaixo o império do acusador, que ele fala do inimigo, né, que acusava diante de Deus de dia e de noite. Então o tempo todo o diabo, o tempo da história da humanidade, ele ficou acusando o homem para poder escarnecer a glória de Deus. Então qual que é a intenção do diabo em querer desonrar um sumo sacerdote, em querer acusar uma pessoa de Deus? É humilhar Deus, não o homem. O homem para o diabo não faz diferença nenhuma. A briga do diabo é com Deus. Então quando ele ataca a vida de um crente, na verdade ele está querendo ofender a Deus, falando, está vendo aquele, como ele fez com Jó, né? Ele fala lá, Deus fala para o diabo, você está vendo meu servo Jó, quando você foi lá na terra, viu que ele é um homem reto e íntegro? Aí ele começa a acusar Deus. Não, é porque o Senhor dá tudo para ele. Se o Senhor não fizesse isso para ele, ele blasfemaria na tua face. Então a intenção do diabo sempre foi acusar Deus, falar que ele é imperfeito, ou que as coisas que ele faz, que ele coloca o homem para fazer, não são perfeitas. Volta para trás, ao contrário, você está fazendo. Aí, não, para frente, mais um, aí, tá. O versículo 2, ele fala assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? O que quer dizer isso, tição tirado do fogo? Israel era um povo de Deus que estava prestes a ir ao cativeiro babilônico, e essa visão, ela retrata o futuro, e aqui ele está falando do povo que foi tirado da Babilônia. Então ele era como um tição tirado do fogo, né? Tirado da braseira, você tira lá uma fagulha, né? Uma brasa, ele está fora do incêndio agora, mas ele acabou de ser tirado, né? Era um povo que tinha acabado de ser tirado da Babilônia. Aí ele fala assim, no versículo 3: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, quem achou em Isaías 64:6 pode ler. Mas todos nós somos como o mundo, todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós caímos como folhas, e nossas culpas como o vento nos arrebata. E alguém abre aí em Isaías 4:6? Quem achou? Alguém tem um texto aí? 4:4. Quando o Senhor lavar a injustiça das filhas de Sião, que em cada estreito de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de verdade. Então era essa imundícia, as vestes sujas que estava vestindo Josué, as vestes do pecado. Entende? Então, diante de Deus, quando nós nos apresentamos, nós sempre estamos sujos de pecado. Mas esse Senhor Jesus é aquele que limpa o homem do pecado, né? É como ele disse ao enfermo que estava diante dele. Ele fala: perdoados são os teus pecados. Ele fala: mas como assim perdoados são os teus pecados? Agora você tem autoridade para perdoar pecados? Ele fala: seria mais fácil dizer, toma teu leito, levanta-te e anda, ou perdoados são os teus pecados? Então Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar os pecados. E assim como Josué apresentou diante dele sujo, estava com as vestes imundas, ele também tinha autoridade para limpar ele e glorificar aquele homem para o sacerdócio necessário. Pode passar? Tirai as vestes sujas. No versículo 4 disse assim:
Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então ele fala aos anjos, Jesus fala aos anjos que estavam junto com ele, né? Fala: tire dele as vestes sujas, retire esse pecado, e eu vou dar para ele as vestes limpas, porque ele tem a autoridade de perdoar o pecado e de santificar o homem, né? Porque também não é só uma questão de perdoar o pecado, mas também de purificar, né? Tirar o que é sujo e colocar o que é limpo. Então foi isso que Jesus fez com Josué. Era a acusação do diabo, e ele falou assim: essa é a acusação, eu vou resolver o problema dele então. E ele removeu as vestes sujas, né? Aos que estavam diante dele, né? Provavelmente outros anjos, né? Com certeza. Pode passar aí, por favor. Alguém abre para mim lá em Êxodo, que não tenha lido. Êxodo 28, 36 até o 38. Aí já pode ler do 36 até o 38. Esses 3 versículos aí. Vamos lá. Turbante dos anjos. No versículo 5 diz assim: eu disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Êxodo 28, 36 e 38, né? Certo. Então aqui ele fala da santificação do sumo sacerdote, das roupas necessárias, daquilo que era necessário, né, para ele poder se vestir adequadamente. E aqui ele estava vestindo também Josué na visão, né, com as roupas certas, santificadas, para poder guiar o povo nessa santidade. Bom, o turbante ou mitra, né, como é chamado, limpo, o restituiu ao sacerdócio. Nele havia uma placa de ouro, na qual estava gravado santidade ao Senhor. É o que fala aí, a lâmina de ouro gravada santidade ao Senhor. Então é nesse turbante aí que ele estava usando. Pode passar, por favor. Direto com Deus. Versículos 6 e 7. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então Jesus falando para Josué o seguinte: se você andar nos meus caminhos, seguir aquilo que eu determinei, porque uma coisa, meus amados, a gente sempre fala, uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é viver com Jesus. Então muitas pessoas têm aquela seguinte filosofia: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu concordo, porque quem é salvo vai ser salvo mesmo. Quem foi salvo, quem é salvo, quem vive na salvação, é uma pessoa salva, vai chegar no final dos tempos, vai ser salvo da morte eterna. É lá que você vai ser salvo, né? Então ninguém é salvo ainda, você vai ser salvo. Então, de fato, quem vive nos caminhos do Senhor vai ser salvo. Mas a pessoa tem um pensamento errado sobre essa filosofia aí. A pessoa acha que é só aceitar e pode viver da forma que quiser, que vai chegar no final dos tempos, vai ser salvo. E não é bem por aí, porque nós vamos ser salvos ainda. Então nós necessitamos viver nesse caminho, assim como ele fala para Josué: Josué, se você viver nos meus caminhos, se você andar nos seus preceitos, você não vai ser só salvo, vamos falar assim, mas também ele vai julgar a casa, vai ser aquele que vai julgar o próprio povo de Deus, né? Aquele que vai ser salvo ou não. Você vai julgar a minha casa, você vai guardar os meus átrios, né? Vai estar diante dele sempre como sumo sacerdote. E te darei livre acesso a Deus, assim como os anjos. Porque ele fala:
livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então ele e os anjos que têm livre acesso diante de Deus para falar diretamente com Deus, assim como Moisés falava diretamente, ele também teria esse acesso. Então você vê que Josué, ele não foi qualquer homem, né? Esse Josué que a gente ouve pouco falar sobre ele aqui, a gente viu no livro passado, né? E viu agora nesse livro aqui. É uma pessoa que você não viu muita história dele, mas na verdade foi uma pessoa muito especial diante de Deus, né? Ele tinha assim um contato direto com Deus. Pode passar? Alguém abre lá em Isaías 42:1 e o outro abre em Jeremias 23:5. Agora versículo 8: virá o renovo a ti. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, Deus está falando a Josué o seguinte, né? Primeiro, os companheiros que se assentam diante de ti, aqui ele está falando dos companheiros de Josué. Então eram os outros sacerdotes, né? Os outros homens que também serviam com ele no templo. E ele fala, serviam como sinal de símbolo, ou seja, um presságio, né? Que de outro, ou seja, o Messias é chamado aqui de meu servo. Então, quando ele fala aqui, farei vir a ti o meu servo, Deus falando para Josué, ele está falando de Jesus, ele está falando do renovo. Então você vê que essa visão, ela não se trata somente daquela época, mas também está falando da época do reinado milenar, né? Também está falando lá no futuro. O renovo, nós podemos encontrar essa referência lá em Isaías 42:1. Quem pode ler aí? Certo? E Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então essas duas referências aí está falando de Jesus, né? Ele fala do servo dele diretamente ali através de Isaías, que ele traria ali o renovo, né? Que ele tinha que a alma dele se comprasse. Ele está falando de Jesus. E aqui você vê, né, ele falando da descendência de Davi, assim como Jesus também é chamado, muitas vezes na Bíblia, por filho de Davi, né? Pode passar. E aqui o renovo, o servo que ele está falando é Jesus. Vamos lá, tem alguns textos aí, vamos abrindo aí, gente. Mateus 21:42. Irmão do Vilhab lá em Salmos 118:22. A irmã Mar sabe lá em 1 Pedro 2:6. Quem mais está com a Bíblia na mão aí? Pode abrir aí em Romanos 11:25 e 26. Versículo 9, essa pedra. Porque eis aqui a pedra que pus diante... Oh meu Deus, me perdi. Que pus diante de Josué. Sobre esta pedra, a única, estão os 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Em Salmo 118:22. E 1 Pedro. Então essa referência aí é Jesus. Essa pedra que seria posta diante de Josué também era Jesus. Você vê Jesus sendo retratado na Bíblia como pedra várias vezes, né?
lá no passado, ele esteve com o povo no deserto, né? Ele era a pedra que jorrava água de águas vivas, jogava água no meio do deserto, né? Em Jacó você vê ele como a pedra que ele deitou, né, para descansar a cabeça, ela serviu de travesseiro para ele, né? Você vê várias vezes na Bíblia a pedra sendo tipificada, né? Quando eles cruzaram o Rio Jordão, colocaram as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Então a palavra pedra, né, a referência da pedra é muito usada na Bíblia, tanto para falar do povo de Deus, das coisas de Deus, quanto principalmente de Jesus. E principalmente o Novo Testamento ali, né, que fala da pedra angular, a pedra de esquina, sempre falando sobre Jesus. Na sua segunda vinda purificará Israel. Pode ler aí. Porque não quero, irmãos, que revereis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, e no extenso dele em parte de Israel, até que a plenitude dos regimes haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó toda a iniquidade. Num só dia, ele fala ali que isso vai acontecer. Todo Israel vai ser salvo. Todo aquele que de fato é israelita, todo aquele de fato que é do povo de Deus, vai ser salvo no final dos tempos. Então ele fala que num só dia vai tirar a iniquidade dessa terra. Ele vai salvar esse povo que pertencente à promessa de Deus, né? Por amor à promessa de Deus. Pode passar? Naquele dia. Então, alguém abre lá em Miqueias 4:4. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, o que quer dizer isso? Que naquele dia, no dia do milênio, na era milenar, né, que vai mudar toda essa situação, o povo vai ter paz e segurança. Então ele fala, cada um vai convidar o seu próximo, o seu amigo, para ficar debaixo da figueira, despreocupado, debaixo da vide, comendo uva, comendo figo, lá à sombra, tranquilinho, né? Quem que não gosta disso, né? De ficar tranquilo, sem ter preocupações, sem ter contas para pagar, né? Sem ter pensamento de que alguém pode invadir, roubar tua casa, né? De que alguém pode matar você ao cruzar um caminho perigoso. Não vai ter mais isso. Então essa aí é a era da paz e segurança. Quem achou em Miqueias pode ler. A boca do Senhor dos Exércitos. Então, né, quando ele fala lá, Yahvé Sabaô, né? Quando ele fala o Senhor dos Exércitos, ele fala com aquela autoridade de que ele vai dar segurança para o povo. Então cada um vai sentar debaixo da sua figueira, cada um vai ficar debaixo da sua vide, e não há quem os espante, não há quem o perturbe, não há quem ameace o povo de Deus, porque o próprio Senhor dos Exércitos disse isso, né? Pode passar? E para a gente encerrar, é um texto curto, né? Eu não quis prolongar para o próximo capítulo, porque senão vai ficar extenso também. Então, para a gente ter um resumo sobre essa história que nós estudamos hoje. Primeiro, nesta visão, Josué, o sumo sacerdote, é purificado, como a gente viu aqui, né, no versículo 5 em diante. No versículo 4, aliás. Este ato teve um significado pessoal, pois respondeu às acusações de alguns de que Josué não servia para o cargo. Então o diabo, ele acusa diante de Deus, sim, mas diante dos homens, ele precisa usar as pessoas. Então no meio do povo de Deus, né, no meio do próprio povo de Deus, vamos falar assim hoje em dia, no meio da própria igreja, haviam as pessoas que apontavam para ele, falando, ele não é digno, ou ele não é capaz, ou ele não é perfeito para esse cargo, né? Então o diabo, ele acusa assim diante de Deus, mas ele usa as pessoas para poder atrapalhar a unção de outras, né? Então respondeu acusações de que Josué não servia para o cargo. Também teve um significado sacerdotal para a nação, retratando a restauração a uma função sacerdotal perante Deus. Por quê? Porque eles tinham acabado de sair da Babilônia e lá ninguém invocava o nome do Senhor. Então quando eles chegaram na terra deles, que eles ergueram o templo, aí voltaram-se os cargos, né? Voltou principalmente o cargo espiritual que ninguém tinha, e ele voltou como sumo sacerdote, já precisava desse sumo sacerdote e não tinha.
Então ele respondeu à questão espiritual da igreja, a restauração sacerdotal do povo de Deus. Por fim, teve um significado profético, ilustrando a purificação futura de Israel na volta de Cristo. E por fim, no final do texto aqui, nós vemos a entrada de Cristo, né? Mudando a situação da igreja, do povo de Deus, de Israel, lá no final dos tempos, né? Que ainda vai acontecer, nessa segunda volta, a restauração do povo de Deus ao reino milenar. Amém, amados? Próxima lição, capítulo 4, né? Do 1 até o 14, nós fazemos esse capítulo. A carta de Zacarias, nós vamos fazer um capítulo por domingo. Que dá certo, é um tamanho bom cada capítulo, então dá para estudar tranquilinho. Amém? Então, próximo vai ser a visão do candelabro de ouro.